2017, 50 anos do programa O Tema é Frevo. Toscano Filho é parte desta história. O Tema é Frevo eu fiz justamente em homenagem a este grande programa extraordinário, organizado e dirigido pelo amigo Hugo Martins. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe também do nosso programa pelo telefone 3879-5549. Repetindo, 3879-5549. Nosso programa será retransmitido aqui pela sua rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Então, se perder agora de manhã, de noite, está mais do que convidado e convidada. No programa de hoje, queremos saber: que país é este? O avanço da fome. Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos o representante da ActionAid, Sérgio Costa. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Marina. Bom dia também para a Zênia Tavares, ela que é representante do Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, aqui no estado de Pernambuco. Bom dia, Zênia. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas, viu? Obrigado. Contamos ainda com o nosso companheiro e jornalista do Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. E que bom que estamos retornando para esta emissora, retornando para a comunidade que nos escuta. Para você, a insegurança alimentar grave é definida como quando uma pessoa passa o dia todo sem se alimentar por falta de recursos ou quando há uma grande redução do consumo de alimentos pelas crianças por falta de dinheiro e ou assistência social. E aí eu vinha hoje, no carro, conversando com o motorista e ele falando um pouco dessa situação. Ele disse que quando ele era criança, ele comeu, e disse que não tinha vergonha de dizer,
ovo com farinha e pirão com café, porque os pais trabalhavam vendendo amendoim e não tinha como se manter. Triste realidade, não é mesmo? 3 anos depois de sair do mapa mundial da fome, da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil corre sérios riscos de voltar a ser um país onde o índice dos que não se alimentam o suficiente pode ficar acima dos 5% da população. Lares chefiados, por exemplo, por mulheres que estão desempregadas ou perderam benefícios como o Bolsa Família, que tem renda inferior a R$ 350, são os que apresentam maiores dificuldades para comprar comida. Mais 40 entidades, dentre elas a ActionAid, monitoram os compromissos firmados por países na ONU com o desenvolvimento sustentável. O retorno do Brasil ao mapa mundial da fome está preocupando a comunidade internacional, Sérgio? Sim, Marina, bastante. Como você falou, a gente teve esse grande avanço nos anos do início desse século, né? Que foi atingir a marca de estar abaixo de 5% da população brasileira em situação de insegurança alimentar grave. E com isso, pelos padrões da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, o Brasil saiu do mapa da fome. Isso foi em 2014. A última versão do mapa da fome foi em 2015. De lá para cá, a gente não teve ainda uma atualização pela ONU, usando a metodologia deles. Então, a gente não tem como afirmar que hoje estamos ou não estamos neste mapa, né? O último mapa foi em 2015, a situação de lá de 2015. Infelizmente, a gente está muito preocupado mesmo, porque de 2014 para cá, a gente tem no país um problema da situação financeira do país, da econômica, que tem levado a uma maior vulnerabilidade em relação à alimentação inadequada, né, da população, aliado a também um desmonte de políticas públicas pelo governo federal e outros governos estaduais e municipais também, que também contribuem para que a gente tenha a percepção, nós que trabalhamos na área, né, de que a gente está se encaminhando a uma situação pior. Olha só, Zênia, como é então que o Consea analisa esse quadro? A gente vê de forma bastante preocupante, porque em 2015... o Brasil tinha recentemente saído do mapa da fome, né? A gente fez uma conferência nacional onde a gente discutiu a comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. 2 anos depois, o Brasil está em risco de voltar para o mapa da fome. É bastante preocupante porque essa questão da fome, sim, ela diz respeito ao acesso ao alimento, mas ela também diz respeito a outras. Eu sempre costumo dizer que o acesso ao alimento é a última coisa, porque isso vem da produção. Quais são as políticas de produção que o governo brasileiro está hoje implementando? A política de transferência de renda. Quais são os benefícios? Benefício não, a gente costuma dizer isso não é benefício, é direito. Não é? Porque o alimento é um direito. Então, se é direito, não é favor que o governo faz. Então, o que é que ele está fazendo para que a população ela não corra o risco de ir para o mapa da fome? Mas aí a gente está vendo que está muito mais agravante para voltar ao mapa da fome do que permanecer do jeito que estava ou melhorar. E a gente sabe que o governo federal, e o colega chamou a atenção aqui, o governo estadual também e os governos municipais têm uma responsabilidade muito grande em relação a quais são as políticas sociais para a população no geral. Pois é, a gente vê também dentro desse agravo de reformas a situação, inclusive, da agricultura familiar, que muita gente pensa que o alimento nosso vai para a mesa devido às grandes produções, né, dos microempresários, agronegócios, mas não, é da agricultura familiar. E se a agricultura familiar também sofre com isso, fatalmente chegará até a população. A gente sabe que pelo menos mais de 70% do alimento que vai para a nossa mesa, ele vem dos pequenos agricultores. Os camponeses, né, a agricultura familiar. Aí eu quero chamar a atenção em relação à agricultura familiar, que nem toda a agricultura familiar, ela é livre de agrotóxico. Que é uma das coisas que a gente discute também no Consea, é que a gente quer comida de verdade, então comida livre de agrotóxico, livre de transgênico. E a gente também não vê incentivo
incentivo de forma efetiva do governo federal e do governo estadual nessa questão de acabar com o uso de agrotóxicos. Né? A gente vê aí... Ao contrário, né? Não, aumenta, né? Aumenta, e a gente em Pernambuco tem um alto índice de uso de agrotóxicos na produção, tanto familiar como na grande produção. Aí o que a gente trabalha, o que a gente defende, o que a gente está o tempo todo colocando é preciso que a produção ela seja livre de contaminantes, livre de agrotóxicos e de preferência de base agroecológica, onde a gente entende que a questão da agroecologia ela respeita não só a produção, não só a questão ambiental, mas as relações sociais, as relações humanas, as relações de gênero, que você chamou a atenção aí para a questão das mulheres, que aí chamou a atenção aqui para as mulheres, elas são chefes de família, também as mulheres empregadas, chefes de família, se tem um baixo salário, ela também está em situação difícil, porque não é só o acesso ao alimento. Que, eu só posso falar um pouquinho só do conceito de segurança alimentar? Sim. Que a gente fala que você falou aí que eu sou do Conselho de Segurança Alimentar e nutricional. Porque uma das coisas que a gente discute não é só ter o acesso ao alimento, mas a qualidade desse alimento, tanto na produção como também na indústria. Né? Que a gente está vendo que o aumento do consumo industrializado, de alimento industrializado muito grande. E as mulheres, elas são as maiores responsáveis ainda pelo cuidado com a questão da família, né? Então, o conceito de segurança alimentar, que foi construído aqui em Pernambuco, logo quando o governo Lula assumiu, que retomou o Conselho de Segurança Alimentar, em 2004, que teve a conferência aqui em Olinda, esse conselho ele é bem amplo. Ele não é só acesso ao alimento. Diz respeito à produção, às condições de moradia, às condições da cidade, à saúde, à educação. Então, ele é muito amplo, porque ter o alimento não significa que eu tenho saneamento básico, não significa que eu tenho água de qualidade, não significa que eu tenho água, nem falo de qualidade, água. Eu queria até contribuir um pouquinho com essa sua fala, porque eu passo também, né, para o Sérgio, uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, aponta que o custo de uma cesta básica em capitais como o Recife, por exemplo, com 13 tipos de alimentos em quantidades necessárias para uma pessoa por um mês, pode chegar a R$ 420,35. E aí, como é que as pessoas, então, irão conseguir se alimentar em um custo de vida tão alto? E ontem, um dos jornais aqui do Nacional colocou que as pessoas ainda não estão sentindo a baixa dos produtos nas prateleiras, não é? Então, que história é essa? Como é que a gente pode estar pensando isso? E eu queria também a contribuição do nosso companheiro, Sérgio Miguel. Então, as pessoas vão ter muita dificuldade, como vem tendo, se conseguirem, né, adquirir uma cesta básica. Pessoas que recebem um salário mínimo no Brasil, por lei, deveria ser muito maior se for para dar conta de tudo que ele deveria dar, né? De necessidade de vestuário, alimentação, moradia, educação, saúde, não dá conta, né? Então, a gente tem a alimentação como direito constitucional, como colocou Zênia. Foi incluído em 2010, não era originalmente. Foi uma emenda constitucional, né, que foi fruto de muita mobilização no movimento social, que ele estava junto também, fazendo essa incidência, e entrou como direito constitucional também. Mas hoje, esse direito não está garantido. A gente está tendo a reversão das políticas de produção, de apoio à produção da agricultura familiar, e também a gente tem um aumento do desemprego e o aumento e o salário mínimo não acompanhando a inflação dos alimentos, né? Sérgio Miguel? Eu vou aqui conversando sobre isso e eu vou pensando como um assunto de tamanha importância como esse não está no debate, na ordem do dia dos debates, no debate nacional. Como é que isso é uma coisa que diz respeito a tanta gente, a uma quantidade de brasileiros tão grandes, não está no debate? E muito disso é porque não está na agenda da grande mídia. A grande mídia não trata desse assunto com a devida seriedade. Eu estava pensando, eu peguei um exemplo aqui que dá para a gente ter uma ideia. A gente já falou aqui que o Brasil saiu do mapa da fome, ou seja, em 17 de setembro de 2014, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgou um relatório e, dentre outras coisas, esse relatório colocava o Brasil fora desse mapa da fome, ou seja, que o Brasil tinha menos de 5% da sua população com problemas alimentares, né? Então, isso foi um assunto discutido na Assembleia da ONU, na Assembleia Geral da ONU, que é anual.
E eu fui olhar como a grande mídia cobriu esse dia. E nenhum dos grandes jornais de circulação nacional deu isso como manchete. Nenhum. O Jornal Nacional deu 37 segundos para falar disso. E nos jornais, a maneira como era dada também, a notícia saiu, o Estado de São Paulo deu talvez de forma melhor, que ele abriu a página, assim, que ele abriu, a gente fala na linguagem jornalística, que o assunto principal de uma página dentro do seu caderno que trata do que ele chama lá de cotidiano da cidade. Mesmo assim, noticiando só, sem entrar em muitos detalhes. A Folha de São Paulo ainda foi mais grave. Ela pegou a notícia, ela deu ali embaixo, umas 2 colunazinhas, e falando que o Brasil ainda tinha X milhões de gente passando fome. Ou seja, ele pegou pelo contrário, em vez de falar, de ressaltar que o Brasil tinha saído do mapa da fome, pegou uma quantidade que ainda tinha para falar. O Globo também noticiou, falando ali e tal, puxando até um pouco para a questão eleitoral, que é 2014, época de eleição. Então, totalmente distorcido. Aí eu fui em 2014 e fui ver um outro fato. Essas agências de risco que classificam, são essas agências assim, que dizem o país tem grau tal de investimento. Então eles classificam, e em 2014, um pouco antes disso, foi reduzido, uma dessas agências, a SP, que é uma das principais, ela reduziu o conceito do Brasil nesse ranking. Foi manchete de todos os jornais. O que essa agência faz? Ela é um norteador para o capital especulativo, se vale a pena ou não especular naquele país. Ou seja, para os jornais, a especulação financeira, o mercado, um ranking que é um ranking subjetivo, que tem várias outras que fazem essa mesma avaliação, ele tem muito mais destaque, tem muito mais relevância do que uma notícia histórica. Pela primeira vez o Brasil sairia, desde que é feita essa medição, saia do mapa da fome. Então isso mostra muito do que está acontecendo e muito dos problemas que o Brasil voltou para o mapa da fome. Porque essa preocupação com o mercado financeiro que levou o governo federal a tomar todas essas medidas de corte de recursos na educação, na agricultura familiar, na diminuição de pessoas dentro do que recebe o Bolsa Família. Então, uma coisa, se você for ver, essas manchetes estão interligadas e diz muito do que está acontecendo e dessa volta da gente para o mapa da fome. Essas discussões você acompanha na Universitária, a sua rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintoniza agora a sua Universitária FM 99.9, este é o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Você pode acompanhar também pela Universitária AM 820 e pela internet. Acesse facebook.com/programa Fora da Curva, pela página do Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook/Universitária 99.9. Nosso programa vai ser retransmitido aqui pela sua rádio pública às 10 horas da noite de hoje. No programa de hoje, queremos saber que país é este, o avanço da fome. E aí, mais alguns dados, gente. Corte de gastos em áreas sociais, desemprego em massa, sucateamento da educação e da saúde, precarização do trabalho e reformas como a trabalhista e da Previdência apontam para o agravamento não só da crise, mas também das condições de vida da classe média e da população mais pobre. Zênia e depois o Sérgio. O retrocesso nas políticas públicas sociais, segundo dados, levou 10 milhões de brasileiras e brasileiros a perder a mínima segurança alimentar? Com certeza, né? Que a gente sabe que a falta de investimento, o rendimento pouco. Que o colega você chamou a atenção aí da cesta básica, que é a referência, e a gente vê o salário mínimo. O salário mínimo não dá para viver a partir daquele conceito que eu falei de segurança alimentar. Que quem recebe salário mínimo, a grande maioria paga aluguel, mora longe do lugar de trabalho. Tem toda a precarização para a sobrevivência. Então, aí a gente vê que tudo isso contribui para a insegurança alimentar e nutricional. Eu estou focando na questão do nutricional, porque o Brasil, o país que começou a usar esse termo nutricional, porque a gente foca muito a qualidade do alimento que vai ser consumido.
Eu sempre coloco também que a gente aqui tem acesso, tem uma moradia, tem um emprego com salário melhor em relação a infelizmente, a grande maioria da população brasileira. A gente está em risco em relação à alimentação quando nosso alimento está com transgênico, está agrotóxico e rico de gorduras, açúcar, e levando a gente a ter as doenças não transmissíveis, a doença adquirida pelo estilo de vida e a má alimentação. Isso coloca a toda a população numa situação de insegurança alimentar. E tanto é que tem a leve, grave, a moderada, mas em graus diferentes, mas a população, se o governo, o colega chamou a atenção, qual é o interesse do governo federal, estadual, municipal, qual é o interesse em relação ao que vai oferecer para a população? Se eu invisto no agronegócio, se eu invisto nas grandes indústrias de alimentos, se todo investimento é para isso, eu estou dizendo que não estou interessado na soberania alimentar, não estou interessado no que a população vai consumir. O que eu vou oferecer para a população o que geralmente fica para a gente aqui no Brasil, é o resto ou a sobra. Porque os melhores produtos são exportados. O que fica aqui é o que não interessa muito para o mercado. Que é isso que a gente está colocando, é que todo investimento no mercado. Então, focando também um pouco agora nas soluções, né, dos problemas. Então, a gente tem um problema grave no Brasil. Na cultura política, tende a ver as políticas públicas como políticas de governo e não de Estado, né? E, às vezes, até política de partido, né? E aí, quando tem uma troca de governo, seja por qual for o motivo, a tendência é tentar reverter as políticas públicas, mesmo que tenham sido políticas que estejam funcionando. E ainda mais com a vontade de solucionar a situação econômica atual por uma via que consideramos equivocada, que é o corte das políticas públicas, então isso está muito grave. Quais são as soluções que estão sendo deixadas para trás que deveriam ser retomadas? As políticas de incentivo à produção, como o Programa de Abastecimento, o PAA, o Programa Nacional de Abastecimento das Escolas também, o PNAE, porque o PNAE e o PAA, eles ligam a produção ao consumo. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele vai levar, e o PNAE também, que é o Programa Nacional de Alimentação nas Escolas, vai levar a alimentação, os produtos produzidos pela agricultura familiar para a população que está em vulnerabilidade, sejam em escolas, em hospitais ou em situação de privação de liberdade. Então, esses programas estão se perdendo. O programa de cisternas também, tanto para consumo, água para consumo, como água para produção, também são políticas públicas que estão sofrendo cortes. E o plano safra da agricultura familiar sempre foi reduzido em comparação ao plano safra do agronegócio, mas também está sofrendo. E a gente precisa também investir mais em tecnologias sociais, né? Que nossas organizações, a ActionAid, o Conselho e centenas de outras têm fomentado nesses últimos anos. Além das cisternas, os bancos de sementes, né? Para fugir da questão dos transgênicos e também dos agrotóxicos, porque as sementes crioulas, as nativas, elas são mais resistentes ao clima, né? Então, tem várias outras tecnologias possíveis. Olha só, a ameaça do avanço da fome e a perda dos territórios estão intimamente relacionadas para a Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, no sertão do estado. A coordenadora da entidade, a Maria de Lourdes da Silva, conversou com o repórter Iveson Henrique. Vamos ouvir. É uma situação muito difícil, pois se continuar com o governo que temos hoje, a situação, a gente está a caminho realmente de uma situação que a gente viveu há muito tempo e que essa situação pode voltar do jeito que está, porque pode ser chegar a pessoas a morrerem de fome, porque perder o seu direito de estar nas suas comunidades, por exemplo, que é uma das causas, e a exemplo de nós quilombolas, e um decreto que nos apoia e que é a nosso favor seja derrubado, então estamos a caminho da desgraça, a caminho da fome realmente no nosso país. E como os trabalhadores e trabalhadoras rurais e agricultores familiares, eles estão fazendo para enfrentar esse problema? Bom, essa é uma situação muito ruim. Nós, enquanto pessoas das comunidades de
de agricultura familiar, as pessoas que faz com que dê sustentabilidade nas suas casas, nas suas famílias e para o país também, são pessoas que tratam da terra, da alimentação com respeito. Então, essa situação é uma das situações muito ruins, porque é um descaso total, um desrespeito total com os agricultores familiares. Pois é, nós estamos de volta e eu gostaria de um breve comentário de vocês sobre a fala, porque na sequência a Kixoneide trabalha muito com a questão da criança e a gente sempre lutou nesse país para que nenhuma criança passasse fome, não é? E eu queria que você fizesse esse comentário, Sérgio. Então, as crianças, em relação à fome, elas foram beneficiadas, especialmente com o Bolsa Família, que tem sofrido reduções, e também com o PENAE, que expliquei há pouco, né? E com essas duas políticas sendo reduzidas, além também do desemprego, que afeta as famílias e, em consequência, as crianças, elas tendem a sofrer mais. Então, é uma grande preocupação nossa também de que os governos passem a voltar a investir nessas tecnologias sociais, nessas políticas públicas que estavam dando certo, para que a gente reverta essa tendência de piora do quadro da fome em relação às crianças e todas as populações. Né? Zênia, a gente ouviu agora há pouco a fala, né, da liderança da Conceição das Crioulas, a Lourdinha, e as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, são sempre as mais afetadas em relação, né, à questão da fome, da falta de políticas públicas. Como é que o Conceia vê isso? De forma muito preocupante. Estou vendo que toda a minha resposta é preocupante. Preocupante porque, infelizmente, a gente está tratando de um assunto que ele não tá aí na mídia para todo mundo ficar falando. Aí eu me lembrei quando o colega estava falando de José de Castro, né? José de Castro, quando colocou que a fome é uma questão, não é uma questão de falta de alimento, mas uma questão política e social, ele foi castigado, né? Foi posto para fora do país. E a gente vê que, anos depois, a gente ainda está focando essa questão da fome. O que chama a atenção dos povos tradicionais também é o acesso à terra, né? Aí vem a questão do indígena, os quilombolas, e a assessoria técnica. Né? Que aí, quando o colega fala em investir nas tecnologias sociais, que é uma importância. Aí a gente vê a questão da reforma agrária, que não é um assunto novo também. Não é? É preciso ter terra para plantar, para produzir. Aí quem é do campo diz, tem uma frase que chama o tempo todo, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, é preciso investimento na reforma agrária, é preciso investimento na ciência técnica para os povos tradicionais, para todos os agricultores familiares, é a questão camponesa. Aí eu quero chamar a atenção da criança, pode? Sim, pode sim. E a questão da criança e do adolescente, que é um público bem vulnerável, e chamando a atenção do PENAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que luta dos movimentos sociais, e a gente conseguiu colocar na lei 30% da alimentação escolar tem que ser da agricultura familiar. Isso mexe com a economia local, né, no interior. Isso contribui para que o agricultor tenha condições de produzir e vender seu produto. Isso contribui também para que as crianças tenham acesso a um alimento regional, que é isso que a gente também chama atenção, que é preciso que o alimento seja regional, respeitar a cultura local alimentar. E uma outra questão que eu quero também frisar, a questão do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que Sérgio chamou a atenção também, é que ele também foi luta dos movimentos sociais, principalmente o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional e o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Então, a gente está vendo que essas conquistas que a gente tem não é dada de graça, ela é luta e a luta precisa continuar para a gente garantir os direitos, que a gente está o tempo todo chamando a atenção. Não é benefício, a gente coloca beneficiário do Bolsa Família. Aí vem um outro programa que contribuiu bastante para que as famílias tivessem acesso a alimentos. Por mais críticas que tem em relação ao Bolsa Família, pesquisas mostram que o rendimento que as pessoas recebem do Bolsa Família, ele vai praticamente para a alimentação. Quer dizer, ele contribui para que aquelas famílias tenham acesso ao alimento, ele não passe fome. A gente viu que a gente teve seca e a gente não viu nem o caso disso, a questão do saque nos mercados. Exatamente. A gente não viu, porque a gente sabe que a aposentadoria também ajudou, a aposentadoria dos agricultores, a aposentadoria no geral, os programas de transferência de renda, e a gente fala do Bolsa Família, mas tem outros programas. E eu quero também chamar a atenção em relação quando eu falo a questão da criança e adolescente, e a gente também tem um outro grupo que é vulnerável, que são os idosos.
né? São também vulneráveis na questão da alimentação. As crianças e adolescentes têm a questão da publicidade, que é um foco muito grande em cima das crianças, que ontem, não sei se você estava passando no jornal, que teve uma pessoa que ganhou um dinheirão na Mega Sena, né? Aí perguntou para uma criança, o jornalista perguntou para a criança, o que é que você faria com o dinheiro? Eu comprava uma casa para o meu pai, uma casa, um carro e garantia meu biscoito. Biscoito. E a gente sabe toda uma publicidade em cima desses alimentos que não são saudáveis, que está aí para as crianças, são o grupo mais vulnerável. Pois é, infelizmente a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, um minutinho para terminar, e a gente gostaria que você dissesse o telefone do Conceia e vocês da ActionAid, tá certo? Para que a gente pudesse finalizar a nossa programação. Sérgio? Não, então a melhor forma de contato é pelo site www.actionaid, actionaid.org, sem BR, desculpa, .br. Muito bem, Zênia? Vou dizer o e-mail, porque o telefone eu sei. Tá certo. Conceia-pe@hotmail.com. Bem, minha gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês dois aqui. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa na última hora. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Ivenson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, ela que é professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha. E também nas redes sociais, nós contamos com o apoio de Milena Oliveira e Natália. Carol Laranjeiras, do Observatório de Mídia daqui da UFPE, também esteve conosco. Se você perdeu, pode ouvir hoje, a partir das 10 horas da noite, o nosso programa, e também acessando o programa facebook.com/programa Fora da Curva. Lembrando que amanhã nós teremos mais um Fora da Curva. E você que perdeu hoje, mais uma vez, a gente avisa que 10 horas da noite nós estaremos. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Amanhã teremos a nossa companheira Paula Reis, que está dando sequência à nossa programação. Que país é este? Até lá. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.